Aleluia. Senhor Deus amado, Deus santo e poderoso, venha, Pai, neste momento, Pai, falar, Senhor, meu Deus e Pai, com a tua igreja, Senhor, fala, Senhor, comigo, ó Pai. Perdoa, Senhor, meu Deus e Pai, para nossas falhas, nossos pecados, Senhor, meu Deus e Pai. Entra, Pai, nessa noite, ó Pai, com a tua misericórdia, Senhor, meu Deus. Fala, Senhor, meu Deus e Pai, com a tua igreja, Pai, não aquilo que o pastor Mário quer falar, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Assim, meu Pai, eu peço, Pai, e venha, Senhor, meu Deus e Pai, desejar jogar por terra, Pai, todo impedimento. Jogar por terra, Senhor, meu Deus e Pai, toda a força. Jogar por terra, Pai, tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido, ó Pai, o teu povo de caminhar, Senhor, toda a frieza, Senhor, meu Deus e Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que tem desanimado, ó Pai, o teu povo, Pai, vai jogar por terra, ó Pai. Nesta noite, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oséias, livro de Oséias, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Deus, aleluia, Ele quer nos sarar. Deus, Ele quer trabalhar, aleluia, nos nossos corações. Deus, Ele quer que nós venhamos verdadeiramente entender, aleluia, a palavra. Que nós venhamos entender, aleluia, o nosso chamado na presença dEle. Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós, para a obra dEle. Aleluia. Os irmãos encontraram? Aleluia. Oséias, capítulo de número 6. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória alabaço de canto de couve e manai. Aleluia. Glória a Deus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos irá como a chuva, como a sua serolha que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue,
como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém, se eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assassinado a ceifa, quando eu remover cativeiro do meu povo. Amém? Glória a Deus, aleluia. A igreja pode assentar, adorando o nome do Senhor Jesus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes, amados, é necessário passarmos por tribulações, é necessário passarmos por lutas para nós buscarmos a face do Senhor como devemos buscar. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor fala através do profeta Oséias: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Deus é o Deus, aleluia, que sara. Deus é o Deus que liga a ferida do homem, aleluia. Mas é necessário nós reconhecermos o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos dele, o quanto nós precisamos da misericórdia dele, para que ele venha nos sarar. Às vezes nós passamos por luta o tempo todo, luta, mais luta, mais luta, mais luta, a luta não passa, a luta não acaba. E às vezes nós perguntamos ao Senhor o porquê daquela luta. Nós temos que perguntar ao Senhor o que é necessário fazermos para nós sairmos dessa luta, para que nós possamos vencer. Aleluia. Olha o que o versículo 3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos, nós conhecemos o Senhor. Mas não é porque nós conhecemos o Senhor que nós temos que estacionar, nós temos que parar de buscar. Nós temos que cada dia mais buscar mais, conhecer mais e mais o Senhor. Cada dia estar mais e mais na presença do Senhor. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer, como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quanto mais você buscar conhecer o Senhor, mais buscar estar na presença do Senhor, mais o Senhor vai derramar bênção sobre a tua vida. Mais o Senhor vai derramar um milagre dele sobre a tua vida. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, e cedo passa. Às vezes está tudo bem, aí nós achamos que nós não precisamos mais buscar o Senhor, nós achamos que nós não precisamos mais dobrar nossos joelhos, falar com Deus. Algo que o Senhor fala com Efraim e com Judá: é como a nuvem que passa, vai embora, esquece tudo aquilo a qual o Senhor Ele tem feito. E como tem acontecido nos dias de hoje. Quantas pessoas que conhecem a palavra do Senhor, quantas pessoas que até mesmo entregavam a palavra do Senhor, quantas pessoas que hoje estão fora da presença do Senhor. Tenho certeza que, como eu conheço, vocês conhecem pessoas que estavam na presença do Senhor, que louvavam o Senhor, que pregavam a palavra do Senhor, que evangelizavam, e hoje está no mundo. E quer que o Senhor abençoe.
e quer que o Senhor faça um milagre. Como o Senhor pode fazer um milagre, derramar chuva serôdia na vida da pessoa, se ela não quer nada com Deus? Duro é, aleluia, a vida daquele que conhece e não busca, não pratica. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, na presença do Senhor? Mas eu fico alegre, quando o evangelista falou, não é quantidade, é qualidade. Os que estão aqui que verdadeiramente têm compromisso com Deus. Os que estão aqui verdadeiramente sabem que necessita de Deus para continuar de pé. A igreja tem pouquinha gente, mas a igreja tem o poder de Deus, tem o Espírito Santo. A igreja tem um renovo espiritual. Não adianta nós entrar por uma porta e estar cheio, mas não tem o poder de Deus, está vazio por dentro. Aleluia. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízes serão como a luz. Aleluia. Por isso o Senhor tirou, para que as pessoas, para que os profetas reconhecessem que Deus é Deus, que Deus Ele faz. Os teus juízes sairão como a luz. Olha o que ele fala no versículo 6, porque eu quero. O que Deus ele quer? Misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Eu venho lembrar nesse versículo de Samuel com Saul. Quando Deus mandou Saul ir lá e destruir os amalequitas, destruir por completo. Saul foi lá, derrotou o povo, poupou a vida do rei, poupou o melhor da terra, o gado bom, as ovelhas boas, poupou. E quando Samuel veio até ele ainda quis colocar a culpa no povo, é o povo que quis, mas quem que era o líder ali? Não era Saul? Não era Saul que estava debaixo da obediência do Senhor? Nós temos que andar debaixo da obediência do Senhor. Nós temos que fazer aquilo a qual o Senhor Ele quer que nós façamos. Aí eu falei com Samuel, eu poupei o melhor para sacrificar o Senhor. Samuel falou com ele, o Senhor, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Aleluia, Jesus. Ele quer que você honra Ele. Nós estamos aqui na casa do Senhor, o Senhor, nós devemos obediência ao Senhor do deserto. Aí nós chegamos lá fora, a pessoa, às vezes amigo, ele quer que nós façamos uma forma, nós vamos ouvir aquela pessoa, nós vamos ouvir o que Deus ele manda nós fazer. O negócio de Saul era com Deus, e o negócio do povo, o povo devia obediência a Saul, porque Saul era o rei, mas Saul devia obediência a Deus. Então o Senhor Ele falou, eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o local. Então nós devemos obedecer o Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Mas eles trapassaram o conserto como Adão. Da mesma forma que Adão fez, eles também fizeram. O Senhor falou com Adão, de toda a árvore do jardim comerás, mas daquela que estava no meio, não.
Aí colocou a culpa de quem? Colocou a culpa na mulher. Saul, nos versículos, quis transferir a culpa para o povo. Aqui Adão quis transferir a culpa para a mulher. Com quem que Deus falou? Foi com a mulher ou foi com o homem? Deus falou com o homem. Não coma. A mulher foi, comeu, nada aconteceu. Foi e levou para Adão. O que ele tinha que ter feito? Repreendido ela. O Senhor falou para não comer. Então nós não vamos comer, nós vamos obedecer. Coma que é bom. Nem tudo aquilo que o mundo não dá para comer, nós vamos ter que comer, não. Nós temos que vigiar. A vigilância. Aleluia. E quando Adão comeu daquele fruto que estava na mão de Eva, eles reconheceram que eles estavam ali, eles se envergonharam que estavam nus ali no jardim. Aleluia. Mas eles passaram por ter como Adão, eles se prostraram, cortaram alevosamente contra mim, contra a palavra de Deus, se prostraram alevosamente, não fizeram aquilo a qual Deus queria. O plano de Deus para a vida dele. Deus, ele tem o melhor para nós. Mas nós temos que querer o melhor de Deus. Como querer o melhor de Deus? Honrando a Deus. Não fazendo aquilo que às vezes a nossa carne quer fazer. Mas fazer aquilo a qual o Espírito tem que fazer. Às vezes, irmão, passamos por muita coisa, mas é porque Deus quer que nós passamos consequência do que nós fizemos, consequência do nosso atos. Aleluia. Glória a Deus. Como hordas de salteadores se espreita alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para se quem. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Vejo uma coisa horrenda. Nos dias de hoje, o mundo, ele não está diferente. O mundo também está contaminado. Prostituição, idolatria, mentira, tudo aquilo que não agrada a Deus está enveredado no mundo também. Nós não podemos fazer parte, aleluia, das coisas do mundo. Deus, ele colocou Efraim, colocou Judá na terra para fazer a vontade dele, para pregar a palavra dele, para dar testemunho. E por que Deus nos tirou da face da terra? Porque tem muito crente perecendo por falta de testemunho. Aí quando cai na cama, lembra de Deus. Deus, ele vai dando corda. Vai dando corda. Aleluia. Não quer andar na presença, não, nem vai dando corda. Até chegar ao ponto de ele reconhecer que ele precisa de Deus. Nós temos todo dia, irmão, mesmo estando de pé, mesmo estando com a nossa vida, aleluia, bem, nós temos que reconhecer que nós necessitamos de Deus, que nós precisamos de Deus na nossa vida para nós continuarmos de pé.
reconhecer, aleluia, o que foi feito por nós, o preço que foi pago. Nós estamos aqui hoje, irmãos, de pé, é porque foi pago o preço. Porque na época que eu ia sair, na época de Judá, ou você obedecia, ou você era morto, e Deus ia passar a espada. Hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós temos o direito da salvação. Aleluia. Hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque foi pago por Ele. Mas e se nós não vivemos a palavra, se nós vivemos, se nós não temos testemunho lá fora? Vai adiantar nós estarmos na igreja, todos os cultos? Nós temos que ser testemunho tanto dentro da igreja como lá fora. Lá fora, mais ainda do que dentro da igreja. Porque o mundo, aleluia, ele tem que se esperar em nós que estamos na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ali está a prostituição e trair. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assassinada uma ceifa, quando remover o meu povo, o cativeiro do meu povo. Mas Deus, Ele permitiu que o povo ia cativeiro, para o povo reconhecer que Ele era Deus na vida dele. Tem pessoas que só reconhecem que Deus é Deus na hora que está, aleluia, só reconhece que precisa de Deus na hora que está passando por luto, passando por tribulação. Na hora que está bom, quem está glorificando a Deus também, não é? Quem que está exaltando o nome do Senhor também, porque é o Senhor que nos mantém de pé. É o Senhor que nos dá o fôlego de vida toda manhã para nós nos levantarmos, para nós adorarmos, para nós agradecermos o nome do Senhor Jesus. Então Deus, Ele permitiu no povo ficar cativo ali por cerca de 430 anos no Egito. Depois Deus enviou para eles, aleluia, a salvação, enviou para eles a libertação daquele cativo. E adiantou. Quando herdaram, quando chegou no deserto, ele começou a pecar, a levantar contra o homem de Deus que Deus colocou para tirar do Egito. Começou a murmuração, começou, aleluia, a prostituição, começou a idolatria. Deus fez uma seleção no deserto ali, entrou na terra prometida, só que na sua geração nasceu no deserto, fora Josué e Caleb, entraram, chegaram lá, começaram a fazer tudo de novo, desobedecer a palavra de Deus. Quer bênção de Deus na vida? Obedeça. Quer restauração? Obedeça. Quer cura? Obedeça. Quer viver bem diante dessa terra? Obedeça a palavra do Senhor. Olha o que ele fala no versículo de número 1. Pegamos isto, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos dará. Ele fez a ferida e lhe dará. Tornaremos para o Senhor todos os dias na nossa vida. Essa palavra não é só para quem está no mundo, não. Essa palavra é para quem está dentro da igreja mesmo. Tornemos para o Senhor todos os dias da nossa vida, porque nós necessitamos dele. Aleluia. Aleluia. No capítulo número 4, versículo número 6, fala assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim.
te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Esqueceu-se da lei do Senhor, esqueceu-se dos mandamentos do Senhor. Então por que o povo ele tem perecido? Por que o povo não tem sofrido? É porque Deus é um Deus ruim? Não, o povo tem sofrido é porque falta o conhecimento. Às vezes você prega a palavra, mas eu tenho Jesus desde quando eu nasci. Você prega para ele, mas eu já tenho Deus na minha vida. Mas não quer buscar aprender a palavra, não quer buscar viver a palavra. Aleluia. Rejeitarei, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, igreja, busquemos a presença do Senhor a todo dia, para que nós não venhamos perecer diante dessa terra, porque a mão do Senhor está sobre nós. O Senhor, Ele tem guardado as nossas vidas. Devemos glorificar a Ele. Toda honra, toda glória dada a Ele. Aleluia. Tornemos para o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amém? Coloque sobre os teus pés nesta noite. Apresenta a tua causa. Apresenta aquilo que você acha que é difícil, para o que você acha que é impossível. Apresenta ao Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu não sei, ó Pai, o que a tua igreja precisa, ó Pai, eu não sei, ó Pai, qual é a necessidade do teu filho. Mas eu venho, Pai, nesta noite, Senhor, meu Deus, Pai, pedir, Senhor, que o Senhor vai, ó Pai, operando, ó Pai, milagres, Senhor, meu Deus, Pai, vai, ó Pai, restituindo, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, do devorador levou. Entra, Senhor, meu Deus, Pai, manifestando, ó Pai, a tua glória, o teu poder, abençoando, ó Pai, o lar do teu filho, abençoando, ó Pai, a vida do teu filho, a casa do teu filho, a família. Ó Deus amado, Deus santo, poderoso, abre, Pai, as comportas do céu e derrama, Senhor, meu Deus, Pai, a vida, Pai, a vitória. Que nós, ó Pai, tenhamos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, um encontro contigo. Que nós, ó Pai, buscamos verdadeiramente, ó Pai, ter, ó Pai, mais intimidade contigo. Ó Deus amado, Deus santo, obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo, ó Pai, que eu tenho feito. Obrigado, ó Pai, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, meu Deus e Pai, pelos louvores entoados a Ti, Senhor, meu Deus e Pai. O Senhor tem falado, Pai, conosco, Pai, desde o início desse culto, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Continua, Pai, abençoando, ó Pai, a Tua igreja, abençoando, ó Pai, os Teus filhos. É que eu peço, ó Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Leva-nos, Senhor, meu Deus e Pai, segurança para o nosso lar. Debaixo, Pai, da tua potente mão, Senhor, guarda, livra. Nos dê, Pai, uma semana de vitória, uma semana de conquista, no santo nome do Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão sobre a tua cabeça. Que a graça, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, não só hoje, mas para todos. Amém? Glória a Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Igual a irmã falou que não deixe a presença do Senhor, porque Ele está vindo. A vida dele está prova e nós temos que estar preparados para subir para a glória. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amanhã